Eu sou a Jade e você tá no Fofoca News. E hoje eu preciso começar diferente, tá? Porque o assunto é muito sério. Envolve saúde, envolve um episódio de violência que voltou a rondar o nome do Henri Castelli. E tem gente fazendo uma pergunta que dá até um frio na barriga. Henri saiu do BBB 26 depois de 2 crises convulsivas e, quase junto disso, começou a circular de novo um papo pesado sobre agressões ligadas a ele em Alagoas. E aí, minha filha, ficou aquela confusão. Tem gente comentando como se fosse algo recente. Tem gente dizendo que é coisa antiga. E no meio dessa fumaça toda, aparece a dúvida que ninguém quer falar em voz alta. Será que uma coisa tem relação com a outra? Então já deixa um like e se inscreve rapidinho, porque eu vou te contar isso com calma, sem inventar nada, mas do jeito que você entende e com um detalhe lá pro final que muda completamente a leitura dessa história. Vamos pro contexto rápido. BBB é pressão, né? E nessa edição, logo no começo do jogo, o Henri estava numa prova de resistência, daquelas que sugam o corpo e a cabeça. Ele ficou muito tempo segurando a onda e, de repente, passou mal ali na dinâmica. Foi socorro, atendimento e o clima virou uma tensão real. Segundo a CNN, a primeira crise aconteceu durante a prova do líder, depois de ele passar cerca de 10 horas no teste. E aí vem a parte que assusta. Não foi só um susto isolado. Ele precisou de atendimento de novo. Teve um segundo episódio. E depois disso, veio a decisão. Não dava para ele continuar no programa. A própria Globo e a cobertura da imprensa trataram como saída por motivo médico, priorizando a segurança dele. Agora imagina você em casa vendo isso. Porque, por mais que o BBB seja entretenimento, quando entra a saúde no meio, o tom muda na hora. Teve muita reação de preocupação, gente pedindo respeito, gente dizendo não é brincadeira. E ele mesmo, depois, falou sobre como ficou mexido e sobre o carinho que recebeu fora da casa. Disse que fazia tempo que não sentia esse tipo de acolhimento. Só que aí entra o ponto que deixou o público inquieto. Enquanto o assunto convulsão explodia, voltou com força também um outro tema que já era pesado por si só: a agressão. Começou a pipocar vídeo antigo, manchete reaparecendo, comentários sem contexto. E do jeito que algumas pessoas estavam compartilhando, parecia até que o Henri tinha sido agredido agora, ontem, recentemente. E é aqui que eu te digo, muita gente se perdeu na linha do tempo. E eu não tô falando isso para aliviar ou para acusar ninguém, não. Eu tô falando porque tem 2 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Uma é o fato real e grave da saúde no reality. A outra é o jeito que a internet recorta informação e joga no ar como se fosse novidade. E aí, o cérebro da gente junta tudo e pensa: ué, será que tá conectado? A pergunta que tá rodando por aí é: convulsões podem ter relação com algo que a pessoa viveu antes, tipo trauma, estresse acumulado, histórico de pancada, cirurgia, medo, ansiedade? E olha, dá para entender a curiosidade, porque ser humano quer achar causa para tudo. Só que aqui a gente precisa ser muito responsável. Quem define causa é médico, não é comentário. E o que tem de informação pública sobre o quadro do Henri é o seguinte: reportagem repercutida pelo Correio 24 Horas diz que o neurologista que atendeu o ator comentou que convulsão é uma descarga elétrica intensa no cérebro e que, apesar do susto, ele não teria diagnóstico de epilepsia, com suspeita de gatilhos externos no contexto do programa. E quando você junta isso com os relatos do próprio Henri sobre ansiedade, insônia e o peso emocional, aí você começa a ver um caminho bem mais plausível
do que teoria mirabolante. Em entrevista repercutida pela Caras, ele comentou que estava ansioso, com episódios de ânsia e que tem insônia crônica. Isso, somado à prova longa, confinamento e pressão, é um combo que derruba qualquer um. Mas calma, porque eu sei que você está pensando, tá, Jade, e a agressão? Então vamos nisso com o máximo de respeito. Existe sim um caso de agressão ligado ao Henry, que voltou a ser comentado justamente agora, porque ele falou sobre isso em entrevista e porque a história tem desdobramento na justiça. E é por isso que a galera começou a misturar as coisas como se fosse tudo do mesmo momento. No meio do caos, começou um papo tipo: será que isso não é consequência de alguma agressão? Será que não ficou sequela? Será que o corpo não cobrou? E eu entendo o instinto de procurar explicação, mas a gente não pode transformar dor em novela sem base. Agora eu quero que você me responda nos comentários, bem na moral. Você acha que isso foi só coincidência, estresse do BBB? Ou você acha que a forma como esse assunto da agressão reapareceu deixou tudo ainda mais nebuloso? Comenta aqui, porque esse caso está deixando muita gente confusa. E daqui a pouco eu vou te explicar a linha do tempo certinha. E antes de eu te entregar a data, eu preciso te dizer por que essa agressão sempre volta. Porque foi um episódio sério que, segundo a imprensa, teria deixado consequências físicas. Matéria do Metrópolis relembra que ele foi agredido, passou por cirurgia na mandíbula e ainda relatava dores e dormência. E aí vem o detalhe que acendeu de novo: o processo. Portais noticiaram que a justiça determinou indenização e que o valor ficou abaixo do que teria sido pedido inicialmente. Isso tudo reaparece justo quando o Brasil inteiro está falando dele por causa do BBB. Aí pronto, o assunto vira um só na cabeça do público. Tá, agora vamos colocar ordem na casa, porque eu prometi o suspense, mas eu não vou te deixar no escuro. A agressão que está sendo compartilhada como se fosse recente não é um caso novo. Segundo o Terra, ela aconteceu em dezembro de 2020, em Barra de São Miguel, no litoral de Alagoas. E a mesma matéria detalha que a justiça determinou que ele deve receber 55 mil USD, sendo 40 mil por danos morais e 15 mil por danos estéticos. E ainda, matérias como a do O Fuxico apontam que o valor foi inferior ao que ele teria pedido inicialmente, na casa dos 412 mil, o que explica por que esse tema sempre volta com revolta, debate e desabafo. E agora, a outra data importante para você entender o porquê do assunto ter explodido agora. A saída dele do BBB 26 aconteceu depois das duas crises convulsivas, com a primeira durante a prova do líder após muitas horas de resistência, segundo a CNN, em 14 de janeiro de 2026. Percebe o que aconteceu aqui? O público viu um colapso de saúde ao vivo e, ao mesmo tempo, ressurgiu com força uma história antiga de violência, processo e indenização. Aí, algumas pessoas passaram a tratar como se fosse tudo na mesma semana, no mesmo momento, como se a agressão tivesse acabado de acontecer, quando, na verdade, é um assunto antigo que voltou ao topo por causa da exposição recente dele. Então, respondendo do jeito mais honesto possível, não existe confirmação pública de que a agressão de 2020 tenha causado as convulsões do BBB 26. O que existe, confirmado em reportagens, é que o médico apontou fatores externos ligados ao contexto do programa e que ele não teria diagnóstico de epilepsia. Mas, e aqui vem o porém que é humano,
Quando uma pessoa passa por violência, cirurgia, dor crônica, ansiedade e ainda encara uma pressão absurda como BBB, isso mexe com o corpo e com a mente de um jeito que só quem está vivendo sabe. E é por isso que essa história mexeu tanto com o público, porque não é só fofoca, é um alerta. Eu espero de verdade que ele tenha todo o suporte médico e emocional agora. E que as pessoas tenham respeito, porque com saúde não se brinca. Se você curtiu que aqui a gente fala com seriedade, mas sem enrolar, se inscreve no Fofoca News, ativa o sininho e manda esse vídeo para aquele amigo que vive perdido na linha do tempo das notícias. E comenta aqui, você acha que a internet confundiu tudo? Ou você também sentiu que as peças apareceram juntas demais? Eu sou a Jade. Já já eu volto com mais um babado.